Júnia Vasconcelos, porque ela também vai trazer um assunto que, pessoal, sempre acontece, sempre tem reclamação, sempre chega algum pedido de telespectador aqui pra gente sobre remoção e poda de árvores. Júnia, já está ao vivo aqui com a gente? Nós sempre recebemos, né, Júnia, do pessoal de casa, esse medo, esse receio de árvores grandes, o pessoal falando, olha, minha árvore aqui perto de casa, em frente à minha casa, está tombando, eu já chamei a prefeitura, já fiz protocolo, mas nada. A gente vai entender, né, Júnia, que o número de solicitações desse tipo aumentou bastante de 2022 para 2023, mas a gente quer saber também por que muitas vezes a equipe é avisada, tem o conhecimento dessa solicitação do protocolo, mas não é feito o serviço. Explica pra gente um pouquinho nesse primeiro destaque aqui. Já trazendo essa informação para você, Jonathan, e para o pessoal de casa, primeiramente, né, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Segundo o secretário, apesar de ter tido ali um aumento nas equipes, em relação às equipes que vão até esses locais, analisar as árvores, a demanda também está muito grande, então por isso tem esse atraso. Essa foi a resposta que o secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas trouxe para mim. Mas devido a essas ocorrências, né, de quedas de árvores que ocorreram tanto nos últimos meses, quanto também no ano passado inclusive com mortes, né, pessoas que se feriram, danos materiais devido às quedas de árvores, houve sim esse aumento no número de solicitações, tanto para poda quanto para remoção de árvores. Inclusive a gente tem os números aqui. Em 2022, entre pedidos de poda e extração da árvore, foram mais de 5.305. Um aumento em 2023, gente, foi de mais de 40%. Foram registrados entre podas e remoção de árvores 7.539 solicitações feitas ali pela população. E este ano, até setembro, o número já está bem alto também, 5.466 solicitações até agora. Mais de 3.100 de poda e mais de 2.300 pedidos de remoção. Estava conversando ainda há pouco com o secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas, que ele estava explicando como que essa análise é feita, né? Ela é feita em 3 etapas, as equipes vão lá, analisam se é o caso de uma árvore que precisa ser podada ou removida. A análise visual é feita primeiro, que analisa ali os aspectos da folha, do caule, se há alguma ferida, se a raiz também está bem presa ou não. Depois tem uma análise laboratorial, que eles colhem ali um pedaço do caule, o interior também, e tem a tomografia que passou a ser feita aqui em Campinas. Então, essa análise é feita para então saber se é preciso realmente uma poda, uma remoção, se a árvore está doente ou não. Então é todo um critério que é adotado para analisar essas árvores, né? As equipes estão nas ruas o tempo todo, é uma quantidade bem alta de árvores removidas, daqui a pouco a gente vai trazer os números certinhos, por mês. Então, assim, há muita demanda, ainda mais agora que as solicitações têm aumentado, segundo o secretário, justamente por causa dessas ocorrências. Muitas pessoas com medo ali, analisa a árvore, percebe que tem uma ferida, acha que já tem que remover, então, assim, solicita, mas há essa demora, assim, das equipes irem até os locais analisar. Inclusive, a gente conversou com moradores do Jardim Novo Campos Elísio, aqui em Campinas, né? A gente foi lá conversar com eles hoje. Eles estão com uma árvore lá que, na característica, ele parece que já está morta. Eles estão bastante preocupados. É uma árvore que está seca, sem nenhuma casca ali no caule mais, então eles estão bastante preocupados, que já fizeram várias solicitações, ligaram para a prefeitura e ainda a equipe não foi até lá. A gente vai tentar trazer uma resposta para esses moradores hoje ainda no EPTB1, a gente vai trazer essa resposta e vai trazer com mais detalhes, né? Eles estão ali com medo da árvore cair, atingir alguma casa, passam muitas pessoas ali embaixo, então olha o perigo em relação a isso e querem saber por que as solicitações não são atendidas, né? Então, no EPTB1 de hoje a gente vai trazer uma reportagem completa mostrando esse caso, trazendo um reconto também de outras ocorrências aqui em Campinas e, claro, a resposta da Secretaria de Serviços Públicos. Jonathan, volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, por esse destaque. Hoje vai ser o dia da gente passar a limpo muitas dúvidas que os moradores têm com relação a esse protocolo, esses pedidos e os serviços que às vezes são, às vezes não são atendidos. O Júnior já está adiantando para a gente que tem uma alta demanda e que isso pode atrasar no atendimento desses protocolos, mas também existe análise técnica do pessoal da prefeitura, então a gente vai entender certinho essa história. Júnior, você volta então para trazer a cobertura completa aí, para explicar para o pessoal de casa como é que funciona todo esse procedimento, esse protocolo. Valeu, Júnior, até daqui a pouco.
O PTV1 tem mostrado nas últimas semanas vários casos de quedas de árvores aqui em Campinas, alguns com vítimas. Nós temos aqui no telão, olha só, números da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, fazendo uma comparação, olha só, das solicitações de poda e retirada total de árvores. Lá em 2022, foram 5.305 protocolos, solicitações. Em 2023, esse número já saltou, olha só, 7.539 protocolos. Um aumento de 42% na comparação com esses 2 anos, que mostra a demanda crescente por esse tipo de serviço aqui na metrópole. 2024 temos também números atualizados até setembro. E olha só, o número até setembro, 5.466 pedidos, solicitações de poda e retirada, já é superior ao total de 2022. Então, mais uma vez, ressaltando a necessidade da população, primeiro, entender como que funciona esse serviço, já que muitos continuam reclamando que fazem o pedido, mas nem sempre são atendidos. Afinal, como é que funciona isso? Existe muita demanda, estão dando conta, existe uma avaliação técnica? Vamos saber com a Júnia Vasconcelos sobre esse assunto agora para a gente tirar todas as dúvidas. Júnia, com você, muito boa tarde. Boa tarde novamente, Jonathan. Pois é, se a árvore vai precisar ali passar por uma poda ou se vai precisar ser removida, essa análise é feita por equipes da prefeitura que vão até o local, fazem ali primeiramente uma análise visual, analisando as características da árvore, caule, raiz, folha. Tem a análise laboratorial também e a tomografia que passou a ser feita aqui em Campinas também. Então toda essa análise é feita por equipes da prefeitura para decidir se a árvore está doente, se ainda está saudável, se a questão é só uma poda, se nem a poda precisa. Então essa análise é feita por equipes da prefeitura. Mas como você disse, infelizmente, as solicitações aumentaram e muitos moradores ficam sem resposta, ligam para a prefeitura, pedem a análise para a equipe ir lá fazer um diagnóstico, mas demora semanas, meses para ter um retorno, isso quando tem o retorno. Então essa é uma reclamação frequente realmente dos moradores aqui de Campinas que pedem essa análise para saber, para falar se a árvore precisa de uma poda ou precisa ser removida antes que algo pior aconteça. Hoje, olha só, a Prefeitura de Campinas conta com 15 equipes que fazem as podas e retiradas de árvores na cidade. Eram 8, esse número subiu para 15 este ano, devido também ao aumento das solicitações. Muitos moradores ficam sem essa resposta, apesar desse aumento na equipe para fazer isso. A gente preparou um material sobre isso, inclusive o secretário chegou a dizer que árvores, por exemplo, que estão secas, árvores mortas, elas têm prioridade no atendimento, e hoje a gente foi até um local onde o caso é de uma árvore morta, mas que os moradores estão há um tempo ali solicitando e a análise não tinha sido feita até a gente sair de lá, A gente vai conferir na reportagem agora. A árvore está seca, não tem mais folhas e nem casca. Começou a ficar assim tem 1 ano, segundo o seu Marco. Teve um problema de água aqui, estourou um cano. A Sarasa veio com máquina, cavou. Depois que ela cavou, a árvore começou a morrer. Aí não teve mais, aí ela ficou desse jeito. E agora tem mais medo, porque ela não tem raiz, com esses ventos que faz, é perigoso ela cair mais rápido. A árvore fica na Rua Vinhedo, no Jardim Novo Campos Elíseos. Muitos vizinhos estão preocupados. A Clenice, esposa do seu Marco, conta que já perdeu as contas de quantas ligações fez e quantos protocolos abriu na prefeitura pedindo uma avaliação da árvore. Tem uns 2 meses que a gente anda ligando e eles falam que tem que esperar pelo menos 4 meses, que eles têm bastante outros árvores também para ver. Eles sempre passam aqui no bairro, podando as árvores de outras ruas, mas aqui nunca fizeram esse trabalho. A sua preocupação é qual? Você mora em frente? Moro em frente, caiu na minha casa, tem a garagem, os carros ali, vai danificar. Tem o quarto da minha filha também, pode estar dormindo à noite. Quando dá muito vento, meu esposo tem que tirar os carros da garagem com medo. O seu Jair diz que já cansou de juntar os pedaços que caíram da árvore e cansou também de ligar para a prefeitura relatando a situação. Foram várias ligações para o número 156. Os protocolos estão anotados. Até para a CPFL ele ligou porque várias fiações passam entre os galhos. Eu desisti porque a gente ligava no horário. Aí não atendi. Quando ia ligar no outro horário, estava na hora do almoço. Eu não atendi. Quando eu ligava no outro horário, aí já estava para fechar as 4 horas, aí não tinha mais jeito. O senhor fica preocupado? Fica preocupado porque ela pode cair na casa do vizinho.
né, ou cair para cá, e está passando pelos fios de alta tensão, né? Se cair, vai levar os fios tudo junto. Os pedidos dos moradores aqui do Jardim Novo Campos Elíseos estão na lista da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas. Só este ano, até setembro, já são mais de 2.300 solicitações de retiradas de árvores. O aumento desse tipo de registro em 2023 foi de 55% em relação a 2022. E os pedidos de podas de árvores também cresceram no último ano. E agora, em 2024, já passam de 3.000. Nos últimos meses, nós mostramos vários casos de árvores que caíram e feriram ou causaram danos aos moradores em Campinas. Na sexta-feira passada, uma mulher de 56 anos que estava a caminho do trabalho ficou ferida após ser atingida por uma árvore na chácara Santa Margarida, no distrito de Barão Geraldo. Ela foi levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp com ferimentos na cabeça, braços e mãos. No dia 3 de outubro, uma adolescente de 14 anos também ficou ferida por um galho de árvore no Parque São Quirino. A menina conversava na janela do carro quando começou uma ventania e ela percebeu que o galho estava caindo. A adolescente tentou correr, mas foi atingida. Várias pessoas ajudaram a retirar o galho. Ela quebrou o fêmur. Na época, o dono da escola de natação onde a menina estava disse que havia 2 protocolos para avaliação da árvore, em 2022 e 2024, e relatou que após o acidente, a prefeitura enviou uma equipe para cortar a árvore. No mesmo dia, no Jardim Flamboyant, um galho caiu sobre o para-brisa de um veículo que passava pela rua Hernani Pereira Lopes. Segundo o motorista, o filho estava no banco do passageiro, mas não se feriu. E no Jardim das Oliveiras, uma árvore de grande porte caiu sobre o muro de uma escola. Apesar do susto, ninguém se machucou. No mês de junho, o motorista precisou levar 39 pontos na perna depois que uma árvore caiu em cima do carro dele na rodovia Campinas-Montemor. No Jardim Novo Campos Elíseos, os moradores querem evitar que algo pior aconteça. Depois se machuca alguém, né? E depois aí que eles vão correr atrás, aí não adianta, né? Eles vão esperar acontecer o pior, né? Não dá. Não dá para aguardar chegar nessa situação, né? Vocês viram aí que o seu Jair, ele fez protocolo, abriu protocolos tanto na CPFL quanto na Prefeitura, e a gente tem a resposta aqui da CPFL, olha, sobre os pedidos dos moradores. A CPL informou que a responsabilidade pela realização de podas de árvores e manejo da vegetação é das prefeituras e que realiza podas emergenciais e preventivas quando há risco à população ou ao fornecimento de energia. Também falou que a árvore do Jardim Novo Campos Elíseos não representa risco elétrico, mas vai enviar uma equipe para avaliar a necessidade de poda para livrar a fiação. E eu conversei pessoalmente com o secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas, o Ernesto Paulela, e ele explicou que a árvore lá do bairro está mesmo morta. A gente mostrou a imagem para ele analisando ali viu que a árvore está realmente morta e que nesses casos o morador deve informar a característica da árvore, tá, por exemplo, ali sem casca e também está seca, porque o caso vai para a prioridade 1 e por isso, segundo o secretário, uma equipe vai fazer a retirada da árvore ainda hoje. Então essa é a informação do secretário para os moradores lá do Jardim Novo Campos Elíseo, que a retirada vai ser feita ainda hoje. Ele também falou sobre como é feita a avaliação de risco das árvores e a gente vai conferir agora. A análise feita na árvore é feita em 3 níveis. Nível 1, visualização, para ver se tem uma ferida. Olha, essa árvore, ela teve uma ferida, mas já recompôs, está recomposta. Furos que possam ter feito por coleobrocas, né? Ou ainda alguns parasitas que possam estar comprometendo. Folhas amareladas, geralmente são verdes escuras, mas há muito amareladas, queda de folhas pode indicar algum problema. Nível 2 é o exame visual mais laboratório. Então, retirar material de dentro, mandar para ver se em cultura de fungo, para ver se desenvolve fungo. Nível 3, tomografias. A prefeitura já tem este ano o contrato de tomografias. A tomografia faz uma análise interna da árvore para medir o grau de comprometimento interno dessa árvore. O senhor estava me explicando também a questão da raiz, né? Dependendo se a árvore foi plantada na terra ou ali na calçada, tem uma diferença. A gente pode notar nesta árvore, olha, aqui a gente não vê raiz aflorada. Por quê? Porque não tem compressão do solo.
Então ela se desenvolve e com raízes mais grossas, o que dá uma sustentação maior para a árvore. Já em calçadas, você tem a compressão da calçada e a compressão do asfalto. Essa compressão, ela não permite o total desenvolvimento das raízes. Nós vimos em algumas árvores que caíram, raízes muito pequenas, pouco grossas, por conta desta compressão do solo. Nós tivemos em 23 1.100 quedas de árvore, por conta dos temporais. Isso deve ter sido um ato provocador das pessoas a buscarem a remoção de árvores. Não é o caso, 80% dos pedidos não entram nos critérios de remoção de uma árvore. As equipes estão nas ruas com muito trabalho, o que está acontecendo? Por que dá demora às vezes para ir lá pelo menos checar? Existe um acúmulo de pedidos de alguns anos. Em relação a se é poda ou remoção, é a análise que é feita. A análise técnica é que indica se é melhor uma poda é suficiente, e muitas vezes nem a poda, né, é necessária, ou se é necessária a remoção da árvore. Olha, segundo o secretário, gente, por mês aqui em Campinas são realizadas 1.300 podas de árvores e, em média, 400 árvores são removidas mensalmente aqui em Campinas por essas 15 equipes que estão nas ruas fazendo as análises das solicitações que são feitas. Respondendo novamente, então, aos moradores lá do Jardim Novo Campos Elísio, segundo o secretário, a árvore está realmente morta, é prioridade número 1 e a remoção deve ser feita hoje. Claro, a gente conta com a contribuição deles para falar se realmente foi removido ou não, porque é prioridade 1, né, Jonathan? A gente volta com você aí no estúdio. Valeu, Jônia. É importante tudo isso que você trouxe para a gente, para entendermos, inclusive, que existe essa linha de prioridade e agora até visualmente a gente pode entender melhor o que pode se caracterizar um problema mais sério ou não nesses casos de árvores, principalmente essa que já morreu, já não apresenta sinais aí de vida. Jônia, muito obrigado, valeu aí pelo seu trabalho, até a próxima.